A gente começa hoje uma nova série, É Preciso Saber Viver, exposições em Filipenses. É uma carta que fala sobre o modo de vida cristão, sobre como viver uma vida madura, centrada no Evangelho. E a gente vai percorrer todos os capítulos dessa carta que o apóstolo Paulo escreve, falando sobre isso. Antes que você ache estranho, a culpa não é do pessoal da mesa de som, a minha voz está esquisita realmente, eu peço orações, porque hoje a gente vai falar um pouco sobre dificuldade, sobre sofrimento. Essa semana eu fiquei doente, é óbvio que eu estou exagerando um pouco, porque isso faz parte do DNA masculino, exagerar um pouco quando está doente, mas eu peço orações, porque semana que vem a gente vai falar sobre morte. Então, ore por mim essa semana, para que eu consiga estar aqui na semana que vem, que a gente consiga falar sobre esse assunto tão importante. Para que a gente compreenda um pouco o contexto dessa carta, o que é fundamental, antes de nós lermos o que está escrito, nós sabermos quem escreveu, para quem escreveu, eu queria compartilhar algumas informações com vocês. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante, era uma província romana localizada na Grécia. Era uma cidade localizada na Grécia, ela estava no centro ali comercial, tinha várias pessoas passavam por ali, era uma das cidades mais importantes daquela região, mas era governada pelas leis de Roma, pelo imperador romano e tudo mais. Essa igreja de Filipos, ela foi a primeira igreja cristã plantada na Europa. Para que você entenda um pouco melhor, e eu te encorajo a ler esse capítulo quando você chegar em casa, leia o capítulo 16 do livro de Atos. A gente vai ter narrada essa história de quando a igreja de Filipos ela é plantada. A história narrada ali, se você se lembra, o pastor Renan pregou sobre isso 2 semanas atrás, quando Paulo ele está numa cidade, ele é impedido pelo Espírito Santo de ir para onde ele queria, e o Espírito Santo diz para ele, por meio de uma visão, para que ele atravessasse a Macedônia e chegasse até a região de Filipos. Lá ele encontra uma mulher na beira do rio ali, igual o sapo cururu, e ele vai conversar com aquela mulher, e nessa conversa que ele tem com aquela mulher chamada Lídia, ele expõe o evangelho para ela, e a Bíblia diz que Deus ele abre o coração de Lídia. Quando ele sai dali, ele tem um encontro com uma jovem com um espírito imundo, que esse espírito a transformava, em certo sentido, em lucro para os seus exploradores. A mulher tinha um dom maligno de adivinhação. O apóstolo Paulo chega até essa mulher, ora por ela, ela é liberta, e por conta dessa mulher ser uma fonte de lucro, quando o Espírito de Deus ele liberta essa mulher, Paulo ele passa a ser perseguido nessa cidade, e ele é colocado, por causa do tumulto, na prisão, junto com um homem chamado Silas. Paulo e Silas, então, são presos, e eles começam a cantar louvores a Deus na prisão. Enquanto eles cantam louvores a Deus na prisão, o que acontece? As cadeias se rompem, as portas se abrem, aqueles homens são libertos, e agora, ao invés de simplesmente irem embora glorificando a Deus, o que eles fazem? Eles continuam naquele lugar, e eles ainda seguram os outros presos para que ninguém fuja naquela ocasião. Com isso, o carcereiro, quando ele vê o que tinha acontecido, quando ele percebe que as cadeias tinham aberto, que as portas se abriram, ele vai em direção ao suicídio, ele vai tentar se matar, e quando de repente ele vai tentar se matar, o apóstolo Paulo, junto com Silas, dizem para ele, olha, não faça isso, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, e salvaram a vida e o emprego do carcereiro ao mesmo tempo. Com isso, o carcereiro se converte, e muito provavelmente a igreja de Filipos ela começa a tomar forma a partir desses 3 casos. Esse mosaico, essa construção, uma mulher importante, com um comércio importante, que era Lídia, uma jovem escravizada e explorada, no sentido espiritual da coisa e também no sentido financeiro, e um homem trabalhador que enfrenta uma situação como essa, a partir da junção dessas histórias. A igreja ela começa a tomar forma. Anos mais tarde, Paulo ele sai, ele termina a sua 2ª viagem missionária, ele volta para o lugar onde ele estava, e o que acontece? Ele é preso novamente agora em Roma. Paulo agora, quando está preso em Roma, ele fica em prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica, porque não existia naquela época, mas era muito comum que os presos do Império Romano, até que eles tivessem o julgamento e a sentença definitiva, eles aguardassem na sua própria casa. E Paulo escreve essa carta aos Filipenses, quando ele se encontra nesse exato momento. Ele se encontra na prisão, aguardando o seu julgamento, que seria o último, ele seria condenado,
mas ele escreve essa carta para os filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria. É um negócio muito curioso, mas nos ensina bastante coisa. É uma carta que, além de alegria, e mencionar essa palavra e as suas derivações, se não me engano, por 14 vezes, ele fala alegrei-vos, alegrem-se, alegrai-vos, sai conjugando o verbo alegrar de tudo quanto é jeito. Essa carta ela nos ensina sobre maturidade e vida cristã saudável, que é entender o que é de fato essa alegria, que não é baseada nas circunstâncias que nós vivemos. Aquelas pessoas que a gente vê às vezes, que observa, que às vezes nós olhamos para os outros, esquecemos de olhar para nós, mas sabe aquelas pessoas que parece que não amadurecem nunca. Tanto tempo caminhando com Cristo, tanto tempo na vida cristã, e parece que não amadureceram simplesmente. Filipenses é uma excelente alternativa. Só uma outra informação para você ficar bem situado no que a gente vai falar, e mais uma vez eu te encorajo a ler toda essa carta de Paulo aos Filipenses, são 4 capítulos simplesmente, que Paulo ele nutria um carinho muito especial por essa igreja. A carta que Paulo escreve, ela, de certo modo, ela tem o objetivo de ajudar os cristãos em Filipos a não perderem o foco. É uma igreja que está vivendo um bom momento, é uma igreja que está crescendo, é uma igreja com pessoas chegando, é uma igreja com teologia saudável, com ensino saudável, com pregação saudável. Não é uma carta diferente, por exemplo, das cartas aos Coríntios, da carta aos Gálatas, que foram escritas para corrigir desvios doutrinários. Essa não. Foi uma carta escrita para que eles permanecessem no foco. Às vezes nós precisamos disso também. Porque sem que a gente perceba, estamos fazendo a coisa certa e aos poucos a gente vai se desviando daquilo que é fundamental. Nem um desvio grave, nem um problema muito grave. Mas sem que a gente perceba, essas coisas vão acontecendo paulatinamente. E daqui a pouco, sem que você se dê conta, você se desviou daquilo que é o principal, e por isso que Paulo escreve essa carta para os filipenses. Vocês estão muito bem. Não é uma igreja perfeita. Tinha 2 mulheres lá que arrumavam problema uma com a outra. Esse troço de crente, de mulher arrumando problema uma com a outra, sempre existiu. Infelizmente não são, ou felizmente não são só as mulheres, é óbvio, mas esse era o caso aqui de 2 mulheres que arrumavam problema. A igreja de Filipos não era uma igreja perfeita, mas Paulo escreve para que eles continuem seguindo e permanecendo no foco que é tendo uma vida centrada no Evangelho. Dito isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro verso até o versículo 11. Não coloquei o texto de forma proposital para que você mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vai caminhando versículo por versículo. Se você não tiver uma Bíblia, um aplicativo te ajuda, ou se você quiser sentar próximo a alguém, enfim. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 1 até o versículo 11. Bom, diz assim o texto. Paulo e Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que estava sob a liderança do apóstolo Paulo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e em toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, te louvamos pela leitura da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, nos encorajando, nos ensinando
e nos capacitando a viver aquilo que o Senhor tem para nós enquanto igreja. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse trecho que lemos, ele se divide em 3 partes. A primeira delas é uma saudação pessoal do apóstolo Paulo. A segunda parte é uma oração de gratidão que ele faz. E a terceira parte é uma oração de petição que ele faz acerca dos filipenses. Versículo 1 e versículo 2, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo, ele inicia essa carta com uma saudação pessoal. Ele apresenta a si mesmo e a esse jovem chamado Timóteo como servos de Cristo Jesus. Notem que em outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele tem que começar de forma mais incisiva, porque ele está defendendo o seu ministério apostólico. Paulo era alguém que perseguia a igreja antes de se converter. De repente ele se converte, ele passa anos e anos aos pés de um homem chamado Gamaliel, aprendendo sobre o evangelho, aprendendo sobre a obra de Cristo Jesus na cruz, e mesmo depois que ele começa o seu ministério, ele é perseguido por alguns por conta do seu passado. Então, em muitas cartas, Paulo ele escreve defendendo o seu ministério apostólico, dizendo inclusive que ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus na estrada de Damasco, quando ele estava indo pregar. Nesse caso, não. Aqui era uma igreja que não acusava Paulo de ser um falso ministro ou de pregar um falso evangelho. A igreja aqui era uma igreja saudável. Nesse contexto, o apóstolo Paulo não está sofrendo calúnia por parte dos filipenses. Então, ele se apresenta de forma livre, porque ele não precisa com os filipenses resolver problemas acerca da sua identidade ou da sua reputação. Ele tem a liberdade de se apresentar para os filipenses da forma que ele bem entende e da forma que ele olha para si e percebe quem era. Então, de forma muito livre. Em outras cartas, ele se apresenta como apóstolo. Em outros lugares ele vai dizer que ele é fariseu, que ele é conhecedor, que ele é uma série de coisas, mas para os filipenses, a quem ele tinha liberdade de expressar a visão que ele tinha de si mesmo, sem essa necessidade de defesa, ele se apresenta de forma livre, dizendo que ele era simplesmente servo de Cristo Jesus. Paulo, quando olha para si, não precisa se defender, ele se percebe como servo de Cristo Jesus. Não há glória maior, não há predicado melhor, não há um currículo mais apresentável do que se dizer simplesmente servo de Cristo Jesus. Ele compreende que não há privilégio maior do que sermos servos de Cristo. Ele está se apresentando de forma livre e é a isso que ele recorre quando ele fala de si mesmo. Outro ponto interessante que a gente percebe no verso 1 é que nós nos lembramos da história da igreja de Filipos, né? Com Lídia, com o carcereiro, com... Mas quem? A mulher que foi liberta, teve espírito imundo expulso e tudo mais. Nós nos lembramos dessa história, de como a igreja começa a se desenvolver. Anos depois, quando Paulo escreve essa carta, a gente percebe um detalhe muito interessante, quando ele diz que a carta estava endereçada a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra usada para bispos é a mesma palavra usada no Novo Testamento para pastores ou presbíteros. O que isso nos ensina? Que alguns anos à frente, a igreja ela possuía uma estrutura formal com uma liderança definida. Essa ideia de que uma igreja saudável é uma igreja que não tem liderança, que não é institucional, que não tem algumas definições, é uma ideia qualquer outra coisa menos bíblica. Logo que Paulo sai, depois de anunciar o evangelho, e depois que essa igreja é instituída, ela não prossegue na informalidade. Essa igreja não continua sendo uma igreja informal, mas é uma igreja que define a sua própria liderança, porque é uma igreja que está caminhando em direção à maturidade. Irmãos, toda ação missionária, esse texto também nos ensina, ela é impossível de ser realizada à parte da igreja local. Não existe esse negócio de missões sem o respaldo de uma igreja local. Não existe esse negócio de pregar o evangelho sem que isso resulte no surgimento de uma igreja local.
é Deus quem nos comissiona. Foi falado sobre isso na semana passada. A missão de Deus é a comissão que nós recebemos enquanto igreja. Ela é dada pelo próprio Deus. E o meio pelo qual nós somos apresentados a essa comissão também é definido pelo próprio Deus, que é pelo surgimento de novas igrejas locais. Uma igreja definida, uma igreja com liderança definida, uma igreja estruturada. É uma igreja que caminha em direção à maturidade. Além disso, nessa saudação ainda, Paulo ele faz uso de dois termos, que eles são diretamente ligados ao Evangelho, quando ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam sobre vocês. Graça e paz. Graça que é o favor imerecido de Deus, o favor que nós não merecemos. Graça que fez com que Deus enviasse seu Filho Jesus para viver e morrer por pecadores incapazes de agradá-lo. Esse Jesus vive essa vida perfeita, ele morre, ressuscita, e agora por meio da fé que nós depositamos nele, nós temos paz com Deus. Percebem como graça e paz são conceitos que se completam quando nós olhamos para o Evangelho? É o que Paulo mesmo vai dizer aos Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. A paz que resulta da graça de Deus. A paz que Jesus promete quando ele diz para os seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá, não é esse conceito vazio de paz que vocês entendem, mas é uma paz diferenciada. Paulo está dizendo para a igreja, quando ele diz que a graça e a paz sejam com vocês, ele está dizendo o seguinte, eu quero que o Evangelho de Jesus seja a base de tudo que vocês pensam e fazem. Lembre-se que Paulo está preso, e ele está falando sobre paz. Ele era bipolar? Não, não era. Ele tinha algum problema cognitivo? Não, não tinha. Paulo ele está falando de paz, porque a paz a qual ele se refere é uma paz que está além das circunstâncias. Que ele não consegue compreender a razão de estar se sentindo em paz. Tanto que escrevendo para uma outra igreja, ele vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz ela é totalmente experimental, ela não é um conceito, ela não pode ser explicada. Paulo mesmo, ele está dizendo isso, ela está além do entendimento, e que essa paz, que não pode ser entendida, que ela guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz não é outra, senão a paz que resulta do Evangelho, porque éramos inimigos de Deus, e agora por crermos em Jesus e no sacrifício que Ele fez por conta da sua graça, nós temos paz com Deus, e essa paz é vivida tão somente por meio do relacionamento com Cristo Jesus. Paulo escreve para essa igreja, dizendo para que essa igreja aprenda a viver, para que essa igreja saiba viver e para que ela caminhe em direção à maturidade, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam a base de tudo o que essa igreja faz. No verso 3, ele começa então a fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida dos filipenses, quando ele diz, a gente vai ler até o 8, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, lembrem-se que esse homem está preso, está falando agora em alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo expressa sua mais profunda gratidão e carinho pela igreja de Filipos. Paulo ele está preso depois de ter sido espancado. Aliás, se a gente parar para enumerar tudo que esse homem passou por conta do Evangelho, espancado algumas vezes, apedrejado, abandonado pelos amigos, enfrentou naufrágio, por exemplo, foi picado por uma serpente, tudo de ruim que poderia acontecer com uma pessoa, acontece com o apóstolo Paulo, e agora ele está preso, caminhando para o final da sua vida, e ele diz que dá graças a Deus
por lembrar-se dos filipenses, e com alegria ele faz súplicas por eles. Esse homem ainda assim via motivos para ser grato. Como a gente foi desafiado na pregação da semana passada, que às vezes nos preocupamos com coisas pequenas demais e acabamos não valorizando aquilo que Deus já nos deu. Quando nós olhamos para essa igreja, para as igrejas no Novo Testamento, para o apóstolo Paulo, para a vida dele, a gente percebe o quanto esses homens sofreram por causa do Evangelho. Nós supervalorizamos aquilo que chamamos de nosso sofrimento. E às vezes nos preocupamos tanto com pequenas dificuldades que enfrentamos, que nos esquecemos e não valorizamos de que nós temos muito mais motivos para sermos gratos por aquilo que Deus já fez por nós. Nós temos, irmãos, muito mais motivos para agradecer do que para pedir. O apóstolo Paulo nos ensina isso por meio do seu exemplo. Ele está preso. Ele não faz uma carta para aquela igreja pedindo de novo para que orem para que ele seja livre. Ele não faz uma carta perguntando se tinha um advogado bom em Filipos, o Gilmar Mendes da Grécia, que pudesse vir para soltá-lo. Ele não faz uma carta preocupado com as suas necessidades pessoais, mas ele faz uma carta de gratidão, de alegria, porque ele percebe que apesar de todo o sofrimento que enfrentava, o Evangelho está avançando. Aliás, Paulo, ele está preso por causa do Evangelho. Ele não está dizendo que está sendo perseguido, sendo que foi preso por levar dólares na cueca para outro país. Ele não está dizendo que está sendo perseguido, sendo que foi preso por sonegação fiscal, por roubar em nome do Evangelho e comprar fazendas e propriedades. Não, ele foi preso por pregar o Evangelho e simplesmente por isso. Mas ele não sente-se frustrado. Ele não vira desigrejado e diz, não quero saber de mais nada não vale a pena esse negócio de igreja, eu só colhi sofrimento. Ele não faz um blog dizendo que não vale a pena ser cristão, porque ele só sofreu por causa disso. E sofreu de fato, mas ele entendia que o sofrimento pela causa certa nada mais é do que um privilégio. Corre alguns versículos comigo, vai até Filipenses 1:29. Olha o que Paulo diz, a gente está dando spoiler aí daqui a 2 domingos, mas ele diz assim, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Irmãos, sofrer pela causa certa, para um cristão que entende o Evangelho, é um grande privilégio. Paulo está escrevendo isso porque ele era masoquista? Não. Ele gostava de sofrer? Não. Quem gosta de sofrer é botafoguense, não é o apóstolo Paulo. Ele apenas compreendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho, irmãos, ele encarna na vida da igreja. Quando o Evangelho deixa de ser para nós aquele momento de apelo que é importante, quando levantamos a mão que é importante, que vamos à frente é também importante, quando repetimos uma oração e a partir dali nós nos declaramos salvos ou nós estamos salvos, tudo isso é muito importante, mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é o que molda a nossa vida e aí nós passamos a experimentar essas experiências vividas por Paulo, preso, abandonado e esquecido, mas dando graças a Deus e ensinando os irmãos a viverem alegres a despeito de quaisquer circunstâncias que estejam vivenciando. Quando nós compreendemos o que é o Evangelho, nós nos sentimos privilegiados caso sejamos vocacionados por Deus para sofrer por Ele, porque o Evangelho é a mensagem de um Deus que se fez homem para morrer por pecadores, sem exigir nada em troca. Nós compreendemos o que é de fato o Evangelho. Por que a gente espera tanta retribuição pelo pouco que nós fazemos? É o Evangelho que molda a nossa vida? Por que a gente vive em busca de recompensas e reconhecimento? Paulo poderia escrever para os filipenses dizendo, olha, orem por mim, deem um jeito de me tirar daqui. Afinal de contas, essa igreja existe aí por minha causa, porque eu sou bom, porque eu sou um bom plantador de igrejas, porque eu anunciei. Não, ele simplesmente diz, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós e faço com alegria, porque ele entende que o Evangelho avançar é mais importante do que ele sair da prisão. Esse homem foi chamado por Deus para liderar a igreja entre os gentios.
ou seja, fora de Jerusalém, com os povos não judeus. Ele é levantado por Deus para isso e ele leva essa missão de vida até as últimas consequências. Mas às vezes, para nós, os nossos caprichos estão na frente, na nossa escala de prioridades, ao invés da nossa missão pela qual nós fomos chamados por Deus. De novo, o que é prioridade para você? Se compreendemos o Evangelho, nós entendemos que ele vale mais do que a nossa própria vida. Paulo se alegra mesmo em meio à prisão. Ele tinha razões para estar triste, mas ele está alegre, porque o Evangelho nos devolve a alegria de saber que nós somos amados sem merecermos. Mas entenda, irmãos, que essa alegria não é um sentimento vazio, não é um estado eufórico, mas é um estilo de vida. Não precisa fingir que essa alegria da vida cristã, ela inclui também tristeza, é óbvio. Poxa, estou tão triste, aconteceu uma tragédia na minha família, será que eu estou em pecado? Porque a Bíblia manda eu me alegrar? Não. Jesus mesmo chorou diante da morte de um amigo. Essa alegria, ela inclui tristeza, luto, dor, mas ainda assim nós conseguimos nos alegrar, porque essa alegria não está baseada nas circunstâncias que vivenciamos, mas ela está baseada naquele que não perdeu o controle da história. É o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos da videira, produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, nos campos não haja mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a gente não tenha motivo aparente, crer que nós temos um Deus que tem o controle da história nos faz vivermos alegres. Semana passada, o pastor Exaltino falou um pouco sobre essa falsa ideia. Temos desse dualismo que há entre Deus e o diabo. Não sei se você já viu o meme no Facebook. Quem você acha que vai vencer essa guerra? Né? E Deus e o diabo, um de frente para o computador. Se você acha que é Deus, curte. Se você acha que é o diabo, compartilha. Como se Deus estivesse perdendo força e pedindo: vai, curte, pelo amor de Deus, eu tô ficando fraco. Ou se no dia do juízo final fosse colocar lá um telão para computar o número de curtidas e compartilhamentos. Isso não existe, não tem o menor fundamento bíblico. As peças de teatro, né, que se fazia antigamente na igreja, tinha lá um juiz, e Deus e o diabo lutando para ver quem ia levar sua alma, e o diabo puxa de cá. Normalmente, não sei se você já participou disso ou já viu peça assim, o diabo sempre se veste de preto e vermelho. Não sei se vocês já repararam isso, mas é só uma dica aí para que vocês compreendam. Aquela guerra, aquela briga para ver quem ia vencer, quem não ia. Irmãos, não existe isso. Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mesmo quando nós não conseguimos entender como essa dinâmica se dá, Deus não perdeu o controle da história. Nós vimos aqui na exposição de Atos, quando Paulo discute com Barnabé, e eles têm um problema sério, e eles se separam. Os dois estão errados, os dois discutiram, os dois brigaram, mas de um jeito que eu não sei explicar como, mas eu creio nisso, o Evangelho avançou por meio dos dois, porque Deus não perdeu o controle da história. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus ainda está no controle. A cruz de Cristo, irmãos, não é um acidente, mas é plano de Deus para a redenção de todo aquele que crê. John Stott, ele tem uma citação interessante. Seu livro A Cruz de Cristo. Ele diz que os judeus entregaram Jesus por inveja, ser morto. Judas o entregou por ganância. E Pilatos o entregou por covardia. Mas antes que os judeus o entregassem por inveja, antes que Judas o entregasse por ganância, e antes que Pilatos o entregasse por covardia, o Pai o entregou na cruz por amor. Todos responsáveis pelo que fizeram. Todos são responsabilizados pelo crime que cometeram. Mas, em certo sentido, mesmo essas ações terríveis desses homens refletiram a vontade de Deus planejada para a humanidade desde a fundação do mundo, que é o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Por isso que Paulo é grato e por isso que Paulo sente-se alegre, confiante, porque ele sabe que ele está preso simplesmente porque ele agradou ao Deus que tem o controle da história. Irmãos,
o Evangelho deve moldar a forma como nós vemos a nossa vida. Para que se preocupar com o reconhecimento, se eu creio no Evangelho de um Deus que se entregou sem exigir nada em troca? O Evangelho deve moldar também a forma como nós nos relacionamos. Olha o verso 5, que Paulo vai dizer: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eles participavam da proclamação do Evangelho. Embora Paulo estivesse pregando, embora Paulo estivesse anunciando, eles participavam porque eles oravam por Paulo. Eles se alegravam com Paulo, eles sofriam com Paulo, eles contribuíam financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo, tudo isso como fruto do Evangelho, que é a mensagem de que Deus se compadece da humanidade e se entrega por ela. E às vezes nós, por não compreendermos e aplicarmos o Evangelho na vida, somos insensíveis às necessidades da igreja, às necessidades do outro, às necessidades do meu familiar, por exemplo, tudo isso, resultado de uma falta de compreensão do Evangelho de Jesus, que nos ensina a sermos generosos, preferindo honrar os outros antes mesmo da minha própria honra e prazer. Olhando para a nossa sociedade e a forma como nós vivemos, essa busca desesperada pelo prazer. O importante é ser feliz. Quase separando. Separa logo, o importante é ser feliz. Deus não te criou para ser triste. Deus te criou para ser feliz. Poxa, não estudei para a prova, o cara está dando mole ali, vou dar uma colada ali, afinal de contas, o importante é eu ser feliz. Vou passar, eu quero me sentir bem. A gente entende regras hoje em dia como um negócio totalmente oposto ao que deveria ser, né? Eu quero uma vida ausente de regras, onde cada um faz o que quiser. Para pensar com calma e ver se esse negócio seria um negócio bom para todo mundo. Para pensar naquele vizinho teu que bota música alta lá de noite. Mesmo com regra o cara já faz isso. Tenta imaginar se não tivesse. A gente tem a tendência de achar que a gente não precisa, que a gente simplesmente vai vivendo do jeito que a gente quiser. Mas nós, enquanto cristãos, olhamos para o Evangelho e percebemos que é o Evangelho de Jesus Cristo que deve moldar a nossa própria vida. Olha o verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse verso é apontado como o verso central desse texto. Percebem como o Evangelho vai moldando a vida de um cristão? E aqui está a razão pela qual nós nos alegramos, é porque nós temos a absoluta certeza de que essa obra que foi iniciada, ela será completa. Sabe por quê? Simplesmente porque ela não depende de nós. Nós somos inconstantes. Nós somos variáveis. Nós mudamos de acordo com as circunstâncias. Às vezes no mesmo dia, você acorda bem, acontece uma coisa ruim, você fica mal. Acontece uma coisa boa, você fica bem de novo, parece o clima de Macaé, né? Acorda com sol, esfria, faz sol, esfria de novo. Às vezes nós temos essa tendência. Essa obra será completa simplesmente porque ela não depende de nós. Jonas capítulo 2, verso 9 vai dizer: ao Senhor pertence a salvação. A salvação, desde o começo até o fim, é obra de Deus e tão somente dele. É essa graça, irmãos, que nos traz paz. É saber que pela graça de Jesus, nós que éramos inimigos de Deus, temos paz com Ele agora. Nós éramos contrários a Deus, Deus era contra nós. Nós éramos seus inimigos. E agora, em Jesus, Deus é por nós. Como Paulo mesmo vai dizer, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a graça que produz paz e alegria, sabermos que nós somos filhos amados de Deus e que a nossa identidade pode ser traduzida pelo que Paulo fala de si mesmo, servo de Cristo Jesus. Isso não significa perfeição, longe disso. Sociedade, às vezes, ou até mesmo nós, talvez seja culpa nossa, mas as pessoas meio que exigem perfeição de alguém que se diz cristão. Fazendo isso, você não é crente? Se batizou ontem, agora está fazendo esse tipo de coisa.
C.S. Lewis fala um negócio interessante quando ele diz que a última pessoa de quem você deveria exigir perfeição deveria ser de um cristão. Porque um cristão não é aquele que diz que é bom, mas é aquele que se reconhece como sendo mal. E por se reconhecer incapaz de agradar a Deus, ele diz: eu necessito desesperadamente de um Salvador. Ser um cristão, servo de Cristo Jesus, não significa perfeição de modo nenhum. Nós erramos demais, pecamos, cometemos sempre as mesmas falhas, mas se nós nos arrependemos e confessamos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 1,9. Saber que somos perdoados em Jesus. Saber disso não deve ser motivação também para uma vida descomprometida e sem santidade. E pecar não é padrão de conduta para um cristão, mas um acidente de percurso. Mas é saber o que João também diz na sua carta, no capítulo 2. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se pecarem, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Irmãos, essa é a obra do Evangelho em nós, desde o começo até o fim, obra de Deus por nós. Versos 7 e 8, Paulo diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, que os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele reforça que essa graça de Deus ela é experimentada em parceria. Nós experimentamos a graça de Deus de modo pessoal na salvação, mas na vida da igreja nós experimentamos a graça de Deus em parceria. Porque a graça de Deus não é simplesmente revelada na mensagem que nos salva, mas a graça de Deus ela é presente no nosso caminhar em direção à maturidade, porque nada do que fazemos é obra nossa. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para uma igreja, e ele diz que eles são participantes em parceria da graça de Deus. O verso 8, de modo específico, traz uma declaração emocionada desse homem, falando do afeto que tinha por aquela igreja, dizendo: Deus é testemunha do quanto eu sinto saudade de vocês. Ele está preso, lembrem-se sempre disso. Ele está angustiado, enfrentando solidão, abandonado, esquecido por alguns. Mas esses filipenses, eles sempre foram participantes das suas alegrias e tristezas. Porque eles são bons, porque eles são melhores do que os outros cristãos, não. Porque eles compreenderam o Evangelho e compreenderam que cristãos devem agir assim: se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Esse é o padrão de conduta de alguém que creu no Evangelho. Isso só é possível pela graça de Deus e quando o Evangelho molda as nossas relações. Do verso 9 ao 11, ele faz uma oração de petição, ele está pedindo a Deus algo por esses filipenses, quando ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele começa outra oração. A melhor forma de demonstrar gratidão e afeto por alguém é orando por essa pessoa. Não é presenteando, não é... É bom também, né? Aliás, meu aniversário é em janeiro, depois você pega a data ali na mesa de conexão. Mas a melhor forma de demonstrar afeto e gratidão pela vida de uma pessoa é orando por ela. E Paulo ora para que o amor dos filipenses aumente em conhecimento e percepção, para que aprovem as coisas excelentes. O amor cresça em conhecimento. Quanto mais eu amo, mais eu procuro conhecer alguém para que eu possa agradá-lo. Um verdadeiro amor, ele necessariamente leva a uma busca por intimidade. Um amor que não leva ao desejo por conhecer mais, um amor que não leva ao desejo de ter mais intimidade, é simplesmente um sentimentalismo barato. Com muito cuidado, você, moça, que namora esse cara há 13 anos e nada de falar em casamento. Ah, não, eu te amo, mas eu não quero assumir esse compromisso, que está cedo, só tem 13 anos que a gente namora. É um negócio meio complicado isso daí.
olhando para o nosso contexto de igreja também, muito cuidado com esses movimentos que falam muito sobre amar a Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não leva a uma busca por conhecê-lo por meio da sua palavra. Porque amar a Deus, irmãos, não é ficar repetindo a mesma frase por 15 minutos e chorando. Não é ficar durante 18 minutos falando, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, e repetindo esse negócio como se fosse um mantra. Não, amar a Deus necessariamente deve te levar a uma busca por intimidade e conhecimento dEle, e isso só nos é possível por meio da leitura da palavra e da oração. É triste olharmos para o nosso cenário hoje e vermos que o que define a teologia da igreja e a vida da igreja são as músicas gospel e não a palavra de Deus. Eu digo triste porque muitas, se não a maioria dessas músicas, não refletem o que a palavra de Deus nos revela. São centradas no homem, em como você conseguir, em como você alcançar. E o Evangelho me mostra que eu não consigo, mas Cristo fez por mim e eu posso descansar, que a justiça dele me é suficiente. Mas nós dizemos que amamos a Deus. Vamos para congresso e repetimos a mesma frase, subimos no monte, mas não abrimos a Bíblia. Que amor é esse que não leva ao conhecimento? É sentimentalismo barato, você não entendeu o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo ele faz essa oração por essa igreja, dizendo, eu quero que o amor de vocês abunde em conhecimento e percepção, para que vocês saibam aprovar as coisas que são excelentes. Para que vocês sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha lá o verso 11 de novo. O verso 9, aliás. Também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça. Se nós paramos aqui, sugere um negócio bem meritório. Algo que eu consigo conquistar. Que o amor seja abundante em conhecimento, em percepção, para que eu aprove as coisas excelentes, para que eu seja cheio de justiça. Só que o fim do verso 11 nos aponta de novo para o Evangelho. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça que vem por meio de Cristo. Não é por mim mesmo. Não é pelo que eu faço. Não é pela minha capacidade. Mas é pela fé naquilo que Cristo fez por mim. Tudo isso, no final das contas, não vai servir para que os filipenses digam, conseguimos, somos bons, somos uma excelente igreja. Não. Paulo vai dizer, para que isso aconteça, para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça por meio de Cristo. É o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. O que o reformador Martinho Lutero chama de a grande troca. E essa grande troca nada mais é do que o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, pecadores injustos, para que nós, embora pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus por meio daquilo que Ele fez por nós. Experimentemos isso, irmãos, em nossa caminhada rumo à maturidade, aprendendo a viver. A gente aprenda a ser grato, os nossos relacionamentos e atitudes sejam moldados pelo Evangelho de Jesus. Sejamos, como igreja, participantes dessa graça de Deus, nos alegrando com a alegria do irmão, sofrendo com a tristeza do outro. E que, acima de tudo, a gente saiba que mesmo fazendo tudo isso, nada, absolutamente nada, é pelo nosso próprio mérito, mas é resultado de uma compreensão clara do Evangelho, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Que Ele nos ajude. Chamar o Ministério da Música à frente.